Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, sua linda, para quem está nos ouvindo e assistindo em qualquer lugar deste mundo. Que bom ter hoje aqui ao meu lado professores de várias educações, de vários assuntos, com várias experiências, para conversarmos a respeito de Londrina nessa véspera de Natal. Estou muito contente em receber aqui a Cristina Matos, o Vander de Lara Proença, a Eliane Candotti e José Miguel Arias Neto, para a gente conversar a respeito de um monte de curiosidades minha, que eu tenho certeza absoluta que você também que está nos assistindo, está nos ouvindo por esses rincões desse mundo afora, porque eu tenho certeza que pelos WhatsApps que a gente recebe aqui nesse sabadão cedo, sempre assim, Marcão, o que me liga um pouco mais a Londrina é a Paiquerê que a gente ouve do outro lado do mundo. Mata-se saudades da cidade de Londrina quando você está fora do país. Quando a gente está aqui em Londrina, a gente fala, mas essa Londrina linda, eu sempre vou ver ela todo dia, estou caminhando por ela. Mas quando a gente viaja e fica um bom tempo fora, eu sempre falo, não por expatriado, eu não falo para aquele que teve uma obrigação para sair da cidade ou do país, mas para aquele que está, às vezes, trabalhando, estudando e morando há muitos e muitos anos fora do país, tem uma saudade gigantesca de Londrina. E para você que é daqui, morador daqui, com toda certeza deve ter sido aluno de um desses quatro, né? Porque aqui é sempre assim. O professor aqui, José Miguel, já chegou aqui, já bateu um papo, falou assim, e aí, Samuca, tudo bem? Já foi meu aluno? Então vamos começar o seguinte, apresentando vocês. Cristina Matos. Quem é você, Cristina Matos? Prazer estar aqui. Eu sou professora da rede estadual e da rede municipal. Eu trabalho no sistema prisional e atualmente estou como apoio pedagógico de geografia na Secretaria Municipal de Educação. Então, né, quando a gente fala a respeito do sistema prisional, é o quê? Eu dou aula na penitenciária. Olha que legal. Dentro da penitenciária. É mesmo? É. Um dia na sua vida você já tinha imaginado isso ou não? Nunca. Não? Não. Você é nascida em Londrina? Eu sou de 1º de maio. 1º de maio? Cidade vizinha aqui. É mesmo? Veio pra cá pequenininha, não? Não, eu vim pra cá aos 26 anos. Ah, já veio adulta. Já. E aí dentro daquilo que você estudou, surgiu essa oportunidade ou foi uma busca sua? Eu comecei há 12 anos eu trabalho com EJA. Então eu me apaixonei pela educação de jovens e adultos. Ah, que e legal. aí, né, dentro do estado do Paraná, os concursados, eles podem fazer uma seleção para dar aula dentro da penitenciária. E como eu já trabalhava com adulto, eu gosto muito de desafios. Então, eu sempre gosto de estar em coisas novas, desafiadoras. E eu via isso como um desafio para a minha profissão. Eu queria saber como era, né, dar aula dentro de uma penitenciária, como é esse convívio. E Olha, aí que legal, eu cara. passei pela Todos seleção. os dias? Eu vou 3 vezes por semana, Que horário? no período da tarde. Só homens, mulheres? Só homens. Eu trabalho na PEL 2, então o Colégio Manuel Machado atende as 3 unidades de Londrina, mais a feminina, né, penitenciária feminina, e a gente trabalha com com os homens que já são condenados. Então, a penitenciária 2 são todos condenados, maiores de idade, e o nosso público é de 18 a 80, por aí. Você é receosa? Você já ficou com muito medo ou com medo? No início, sim. No início, você... Porque, Por causa assim, do desconhecido, né? por causa do desconhecido, porque você não sabe o que te enfrenta lá dentro. Então, a primeira vez que eu entrei foi, assim, ver todas aquelas grades, todos os agentes, aquele sistema todo de segurança, você tem todo um esquema de segurança para entrar. O barulho das grades batendo é muito forte, não é? Algumas vezes nós pegamos. Então, assim, às vezes acontece alguém tá passando mal dentro da cela e aí eles batem grade para avisar que tem alguém passando mal. Então, é a maneira que eles têm de se comunicar. Sistema de comunicação, né? É uma maneira de comunicação. Tem todo o linguajar próprio dentro da penitenciária, né? Sim, eles começam a conversar muitas vezes, você não entende o que eles estão falando. Tem um linguajar só deles. Tem uma escola, tem um espaço dentro, são várias escolas, várias salas de aula dentro da unidade, e cada professor, né, vai para uma sala de aula. A gente fica com 12 alunos, de 9 a 12 alunos por sala. E assim, eles vão para a sala com uma vontade muito grande de aprender, porque eles já perderam muito na vida, eles estão reclusos, é um momento que eles têm de estar
com os outros, né? Porque ali vai homens de 3 ou 4 celas. Então é o momento que eles têm para eles se conhecerem, para eles conversarem, né? Que bacana. Como professor, você não está ali para julgar ninguém, você está ali para auxiliar naquele processo de recuperação. De recuperação, de ressocialização. Tá aí então, a sociedade que diz isso, né? E você não é juíza, não precisa julgar ninguém, você está ali para ensinar. Para mim são alunos. Então eu não olho pro detento, o problema que ele teve. Pro problema que ele teve, e às vezes eu nem quero saber. Né? Eu nem quero saber, porque assim, porque se você acaba sabendo o que ele fez, você às vezes acaba olhando com Eles passam de ano? Sim. Porque... Imagina uns 4, 5 assassinos, assim, você não vai passar de Não faz. Às vezes... professor, eu vou ter nota baixa? Às vezes não, fica de recuperação. Tem... Pega a senhora lá fora. Fica de recuperação, não faz atividade, vai ter que refazer. É mesmo, não vai tomar sol. Credo, professora, que medo. Muito bem. Professora Eliane Candotti. E aí, quem é você, Eliane? Eu sou professora de História, trabalho pela rede estadual de ensino e rede municipal também, tanto que no município eu faço parte da Secretaria Municipal de Educação, com apoio pedagógico de História, e eu atuo com o projeto Conhecer Londrina, né, que atende tanto professores da rede municipal quanto os estudantes. E muitas vezes a gente acaba realizando parcerias com outros grupos, né? Às vezes vem o Londrina a Pé, vem outros segmentos que falam, vamos fazer um trajeto pela cidade, você conduz, né? Ou às vezes uma formação de outros grupos de professores. Então, assim, é um trabalho que atende à educação, mas em alguns momentos, né, eu faço um atendimento, né? Atendo convites para fazer esse trabalho pela cidade. É um trabalho de pesquisa mesmo, de aprender com todo mundo. Projeto Conhecer Londrina. Muitos londrinenses não conhecem verdadeiramente Londrina, né? Conhece o trajeto dos ônibus, conhece o trajeto dos carros, conhece o trajeto das bicicletas, porque eu estou falando sobre mobilidade, né? Exatamente. Né? Os modais da cidade. Mas, às vezes, o caminho cultural, o caminho religioso, o caminho da agricultura, nós não temos esses caminhos mapeados. Não que tenham essa deficiência. Às vezes não tem a curiosidade da população em saber. Exatamente. Né? Recentemente, nós produzimos 2 publicações. Né? Eu fiz essa publicação juntamente com a professora Regina Célia Alegro e o professor Paulo César Boni sobre os distritos e patrimônios de Londrina. Porque é um roteiro, né, de, inclusive, muitas das nossas unidades escolares, muitos dos nossos professores. E pouco se fala desse meio rural, desses distritos, da caracterização do cotidiano dessas pessoas. Então foi interessante porque oportunizou que muitos contassem suas histórias, falassem, e também o trabalho de pesquisa, reunir o que tem sobre esses distritos e de alguma forma levar essa produção para a comunidade, para conhecer Londrina, para valorizar, né, esses grupos, o movimento todo da cidade que integra também o meio rural. Eu vou perguntar para você depois a diferença entre patrimônio, distrito. Eu não sei se é por tamanho de comunidade, se começa com 1.000 é um patrimônio, 1.500 já passa a ser um distrito, 3.000. Eu não sei como é que faz essa definição de quando ele é patrimônio, quando ele é distrito. É uma divisão social? É uma divisão da prefeitura? Olha, vou até deixar depois para a Cris aprofundar mais isso. Mas o que a gente percebe entre os distritos e patrimônios? A questão do desenvolvimento mesmo, da questão econômica, né, da vida social, porque é um núcleo urbano. Vamos pensar que o distrito ele é um núcleo urbano dentro do meio rural. Então, a gente tem vários distritos ali. Vamos pensar, esse perímetro urbano é o distrito sede da cidade, né? Tem também. Mas não me parece que patrimônio é uma coisa que existe só aqui em Londrina? Olha, o nome, né? Os outros lugares do país não tem patrimônio, tem distrito. Tem distrito. E às vezes você vê... Mas tem outros municípios do Paraná, por exemplo, Açaí. Tem assim um pouco disso. Tem o distrito de Pau d'Alho, mas tem vilarejos, que eles acabam chamando de patrimônio. Quando a gente fala de Guairacá, por exemplo, ele está ligado a Paiquerê. Mas é uma comunidade menor, né, que ela está atrelada a Paiquerê. Outro nome, vilarejo também. Isso, ela está associada ali ao distrito de Paiquerê.
Pai Querer tem toda uma vida urbana de comércio, né, a escola, a unidade de saúde, a igreja. E é muito curioso porque você vê muito a questão da religiosidade nos distritos. Você vê a diversidade religiosa, mas você vê aquela raiz católica mesmo, né, de fundação dessas comunidades. Até quando a gente pensa em Irerê, Irerê é mais antigo do que esse núcleo urbano sede Londrina, né, desse perímetro urbano que a gente tem hoje. Mas, de repente, naquele auge do café, teve ali um crescimento, que depois também, com a queda dos preços do café, com a geada, a migração dessas pessoas para o núcleo urbano, ele tem, né, vamos assim, vai diminuindo essa importância econômica, essa circulação de pessoas e mercadorias, e você tem essa concentração mais aqui no perímetro urbano. Muito bem. E quem fez a intervenção aqui é o professor José Miguel Arias Neto. Amigo, se apresente também, por gentileza. Bom, meu nome, você já disse meu nome, né? Todo mundo me conhece por Miguel. Professor né? Miguel. Isso. E eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina. Há quanto tempo? Bastante tempo. Né? Há uns 30 e poucos anos. E trabalho com história, sou professor de história contemporânea, né? E minha pesquisa é sobre o século XIX e XX. Eu fiz o meu mestrado sobre Londrina, fiz o meu doutorado sobre a Revolta dos Marinheiros de 1910, e agora estou começando a desenvolver com o professor Vander e outros professores, uma equipe grande, um projeto sobre a presença do negro em Londrina, que é um projeto integrado de pesquisa e extensão. Muito bem, você citou o professor Vander. Bom dia também, Vander de Lara Proença. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Marcão. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui, dividindo esse espaço com os colegas professores. Também sou professor da Universidade Estadual de Londrina, na área de História, e também da Faculdade Teológica Sul-Americana. Enfim, eu devo tudo a Londrina. Eu vim para cá muito cedo, como estudante, como milhares de estudantes que vêm para cá. Cheguei aqui, vou revelar minha idade agora, tá? Ok. Cheguei aqui em 89, com 16 para 17 anos. E vim para fazer teologia num seminário, onde era semi-internato. E ali vivi durante 4 anos, fiz o curso e depois me encantei com a história. Aí fui para a universidade, fiz graduação em história. E vou revelar a idade agora também do professor Miguel, né? Porque ele foi meu professor. Então eu entreguei a mim, vou entregar a idade dele. Foi meu professor na graduação. E me encantei bastante com a história local, a história regional, a história de Londrina, né, do norte do Paraná. E hoje eu atuo nessa área, faço pesquisas, tenho projetos, coordeno um projeto de pesquisa sobre a historiografia local, regional. Enfim, as produções memorialísticas também sobre Londrina. E a gente, enfim, coordena trabalhos e projetos com estudantes nessa área aqui em Londrina. Londrina, então, é muito mais, obviamente, do que apenas essa história que os ingleses chegaram aqui e desbravaram tudo isso pelo Marco Zero, que a gente passa, né, na frente do Shopping Boulevard, e a gente descobre uma área que, por sinal, às vezes observa ela um pouco depredada, ela teria que ser um pouco mais valorizada para a história não ser apagada desse descobrimento todo. Mas o que é essa Londrina que a gente quase não descobre, que a gente quase não conhece? Por onde que a gente começa? Pelos índios, né? Qual que é essa parte nativa? Antes de chegar os ingleses, quem é que habitava em Londrina? Exatamente, aqui é terra indígena de Caigangue e Guarani. É interessante pensar até que são grupos que não são desse local, são grupos de litoral, caigangues e guaranis, e que à medida que esses colonizadores vão avançando, eles vão adentrando mata fora, vão entrando pelos sertões, pelo interior, e aqui vai se tornando terra de caigangue e terra de guaranis. Então, toda essa parte aqui, quando a gente fala até mesmo da presença, quando a gente fala dos colonizadores e a gente fala da Companhia de Terras, eles olhavam para esse lugar como um local assim, tipo terra de ninguém. E tinha gente. Você tem comunidade indígena presente, você tem a questão dos dialetos, você tem outros grupos, até quando a gente fala da presença negra nesse espaço, vamos pensar ali que essa cidade de Londrina, ela está do outro lado do Tibagi. Né? Mas ali, quantas pessoas já não circulavam por esses caminhos? Quantas pessoas que tinham, até mesmo estavam se apossando de terras, né? E estavam ali produzindo pequenas produções agrícolas para se manter, mas você tem muita gente aqui. Então, quando
antes até mesmo dessas, que não é só a Companhia de Terras, haviam outras companhias antes desses ingleses, né? Eles já é um negócio aqui no Paraná, no norte do Já Paraná. era um bom negócio no norte do Paraná. Já é um bom negócio. Essa questão de companhias de terras de loteadoras, você já tem. Então, esse processo de expulsão dos indígenas, né, e de torná-los invisíveis mesmo, né? Dizer que não tem gente, vamos colonizar, faz parte, inclusive, de um processo de higienização da terra para venda. E de higienização da história para a memória. Exatamente. Por memória também. Porque né? você higieniza a história, você tira o conflito da história. Exato. Então parece que Londrina começou há 88 anos atrás. Não. E não, né? Se você pensar, por exemplo, no século XVI, quando os portugueses chegaram à América, que aliás essa é uma história interessante também, porque a América não foi descoberta, ela foi inventada, né? Pensa bem, a América não falou assim um belo dia. Eu apareci aqui. Nossa, finalmente, quando Colombo chegou, né? Finalmente alguém veio me descobrir. Né? Verdade. O nome de América data de 1507, quando um cartógrafo alemão fez um mapa, né? Um grupo de cartógrafos, e escreveram um livro chamado Introdução à Cosmografia. E aí eles dizem nesse livro, e como Vespúcio viajou a quarta parte da Terra imaginada pelos gregos, vamos dar o nome de Terra de Américo ou América, porque Europa, Ásia e África são nomes femininos. Em vez de Américo, ficou América. Então, mas se a gente pensar o Tratado de Tordesilhas, isso aqui tudo é terra espanhola. Exatamente. Inclusive, a gente tem muitas missões, reduções, até hoje, quando tá, e isso é uma coisa muito comum, né? Você está abrindo aí terras para agricultura, você se depara com um sítio Arqueológico. né? E que tem muito no Paraná. Né? E tem muito que desapareceu exatamente porque, às vezes, a pessoa está lá abrindo a área de agricultura e vê que é um sítio arqueológico, acaba logo com aquilo, porque... Ou cobre, né? Exato. Ou destrói. Exato. Exatamente. Inclusive, falando sobre isso, pegando aí uma parte, aquilo que aconteceu no século XVII, recentemente, né, a descoberta da fazenda Santa Dalmácia, aqui no município de Cambé, que é um sítio arqueológico, revelando a existência de uma missão jesuítica, aqui de 1625. Durou pouco tempo, mas nós tivemos jesuítas fazendo aglomeração de grupos originários em Cambé, aqui no município. E em torno de 200 indígenas aldeados nessa missão jesuítica, que acabou sendo depois destruída pelas incursões de bandeirantes que vieram para cá, né, pelo apresamento desses povos originários aqui. Mas reforçando essa ideia dessa presença muito longeva, né, de milhares de anos, pesquisadores, antropólogos como o professor Lúcio Tadeu Mota, né, Quimi Tomazino, que se dedicaram ao estudo das populações indígenas da região, falam aqui em pelo menos 3.000 anos já da presença indígena na região, e já não é a primeira, já havia anteriormente uma outra ocupação. Então a gente costuma trabalhar muito em história hoje com o termo reocupação. Então os ingleses que chegam, né, com a companhia e o marco simbólico de 1829, na verdade já encontraram um território profundamente ocupado há milhares de anos, grupos que aqui estavam, com a sua cultura, com seus modos de vida, território que antes era, né, espanhol, como bem disse o professor Miguel, mas que depois, pelo Tratado de Madrid, de 1750, acaba sendo oficialmente remanejado para Portugal. Agora, isso tudo é resultado de incursões, né, de missionários, de jesuítas, de bandeirantes que vieram para essa região. Ainda hoje a gente anda pela... O que o londrinense é, então? O londrinense que nasce em Londrina, ele é o quê? Um pouquinho descendente do quê? Que pezinho que ele tem? Indígena, um pouquinho negro? O que ele é? Verdadeiramente. Se ele não veio assim, meu avô é italiano, meu avô é alemão, meu avô é japonês, meu bisavô. Se ele nasce aqui em Londrina, verdadeiramente eu posso chamar ele do quê? Depende. Porque assim, o que a gente... Se nós pensarmos hoje, não é? Como a gente conhece, como se conhece hoje a história das migrações e dos deslocamentos humanos, é muito difícil você encontrar um sujeito que seja o inglês puro ou o alemão puro, aquele alemão que o Hitler queria que fosse puro. Não existe.
Não existe, porque o que existe são deslocamentos. Então, por exemplo, você fala assim, eu sou, como eu digo, né? A minha família, por parte de pai, é espanhol. Espanhol da onde? Da Andaluzia, de Granada, que é o último lugar que os árabes foram expulsos, em 1492. Então, tem árabe, tem judeu, tem africano, tem até castelhano, né? Tem andaluz. Né? Então, é um monte de grupos que estão ali, e eu vou falar assim, bom, a minha família é espanhola, mas ela é espanhola de um lugar que passou 1.500 pessoas, que devem estar todo mundo na minha família. Então, o estudo do genoma hoje, do DNA, essas empresas que fazem esse mapeamento genético, elas inclusive te permitem compreender esses deslocamentos. Então, se a gente fizer o DNA de todo mundo que está aqui nessa sala, vai ter coisa de todo lado do universo. E Londrina é muito cosmopolita. Nós estamos conversando a respeito de uma Londrina de 88 anos que vocês estão trabalhando, estudando grandes projetos, mas nós estamos chegando aí 90, 100 anos. Nós seremos uma cidade centenária daqui a alguns anos, né? Nós temos que resgatar tudo isso, porque quando a gente fala de Londrina, esses dias atrás eu me deparei batendo um papo com as professoras aqui a respeito do aquífero Guarani, né? Do Trópico de Capricórnio, do Caminho de Piabiru, que são projetos ou curiosidades que passam pela cidade de Londrina, ou pelo menos perto, dentro do estado do Paraná, e que a gente é impactado de alguma forma. E todo mundo chama Londrina de pé vermelho, né? Mas nós somos o pé vermelho, nós somos o pé vermelho. E aí a gente não tem verdadeiramente o porquê desse pé vermelho. Pelo menos as grandes reportagens, quando eu percebo, se ela não é comercial, a gente não consegue descobrir um pouquinho mais sobre essa nossa natureza de quem é de Londrina ou veio para Londrina. A gente conhece dos ingleses para cá. Por isso que eu cutuquei vocês a respeito de quem é verdadeiramente que chegou aqui antes. Foram os indígenas. Exatamente. Perfeito. Querendo ou não, eles deixaram um legado. E onde estão os indígenas de Londrina hoje? Eles estão, a sua maioria, onde? Em Tamarana? Quando a gente fala desse processo, desse deslocamento de pessoas, a gente também tem esse deslocamento meio forçado, né? E aí a gente tem... Adorei essa palavra deslocamento. Deslocamento, provavelmente, tinha uma época, esse deslocamento é tipo assim, ou sai ou morre. Não é verdade? Mas não, era mais ou menos isso. Vamos dar uma deslocadinha ali, pessoal? Não, né? Faz parte, isso é muito comum. Exatamente. Quando eu estou falando de deslocamento, não estou dizendo que isso é uma coisa pacífica, voluntária ou pacífica. Mas guerra. É guerra. Né? Você fome, pensa, por exemplo... Fome. Tomada de terra, não é? Os europeus que vieram para cá. Né? Então vamos falar de Londrina, aí no começo da formação dessa cidade que a gente conhece. Você tem muita gente da Europa Oriental, né? Você tem japonês, né? Você tem vários árabes, vários grupos que estão fugindo do quê? De fome, de guerra na Europa. Né? Esse é um deslocamento esse importante. É um deslocamento, né? Entendeu? Então, e no caso dos indígenas, exatamente, sai da frente porque nós vamos ocupar. E você tem, inclusive, os limpa-trilhos, que é uma coisa que quase a gente não aparece nas pesquisas, que eram contratados para fazer a limpeza do local. Ou você sai, ou você morre. Né? Isso são questões invisibilizadas na história mesmo. Mas eu falo, é um nicho meio duro de tratar. Quando a gente fala do ensino de história até para crianças, porque o foco do ensino de história local fica com, às vezes, muitas vezes, os anos iniciais. Folclórico. Ou pesquisadores, né, que avançam com esse tema. Então, é uma temática importante, que eles foram expulsos da sua terra. E hoje falar que eles estão na terra indígena do Apucarani, em Tamarana, olha bem a topografia do local, não é casual, não é um local agricultável. Para pensar. Você tem ali o Salto Apucarani, que é o que divide os municípios, né? Um paredão de rocha gigante. Vamos pensar na questão da pecuária, da agricultura? Para onde eles são expulsos? Para onde eles são... E hoje não era para deixar no lugar arável, né, cultivável, não era, né? E hoje, quando eles vêm para a cidade e ocupam espaços, estão nas ruas conosco, né? Eu falo que eles ainda retomam o aspecto da coleta mesmo, porque eram lugares de passagem por onde eles praticavam a caça, a coleta, e eles vêm trazer a sua cestaria para comercializar, trazer plantas para comercializar. Eles estão ocupando um lugar que é deles de origem. Né? Você, mas eles estão incomodando aqui. Não, só para pensar, é território indígena que foi reassumido, né? Foi reocupado por outros grupos.
Professor Miguel, você estava comentando comigo que na universidade, esses dias atrás, vocês estavam batendo um papo, se eu não me engano, até junto com o professor Wander também, a respeito de outras etnias na cidade de Londrina. Um pensamento não só dos ingleses que vieram para cá, dos indígenas que já eram donos dessa terra, mas também de outras etnias que vivenciaram essa descoberta desse Eldorado, porque essa terra ela foi valorizada ao limite extremo. Né? Eu sei que as propagandas daqui, quando chegaram para cá, venderam isso aqui de uma forma assim, o Eldorado mesmo, no norte do Paraná, pela qualidade da peroba, pela madeira e pela terra. Vou te falar uma coisa, uma pessoa que eu entrevistei, a dona Angélica de Lima, né? Ela me disse o seguinte, eu perguntei para ela, mas a senhora já tinha ouvido falar do norte do Paraná quando a senhora veio para cá? Ela falou já, porque o norte do Paraná fez que nem a galinha quando bota ovo, que cocoreca bastante. Não tinha um pedaço no mundo que não tivesse propaganda do norte do Paraná. De Londrina. Né? De Londrina. Então, mas voltando a esse aspecto que você estava colocando. A gente fez um evento agora, chamado Londrina, 88 anos, outros passados, novos futuros. E fizemos 4 mesas para discutir questões diferentes dessa questão, não necessariamente essa questão da colonização. A presença inglesa, ela é, desculpa, insignificante, porque é uma companhia que veio fazer... exploração comercial. Exploração comercial. Eles não ficaram aqui, não criaram raízes, não tiveram nenhum impacto maior, né? Mas os outros grupos migrantes, sim, né? Porque, inclusive aqui, aí antes, né? Eu acho que nessas mesas que a gente fez, então foi discutida a questão das artes em Londrina. Primórdios, as artes nos primórdios da cidade de Londrina. As artes no todo. No todo. Tá. No contexto dos 88 anos. Nos 88 anos. Também discutimos assim, o patrimônio histórico, então nós fizemos um evento assim, multidisciplinar. Religiosidades. Então tinha gente... Qual a maior religião de Londrina hoje? Católica, evangélica? Hein? Qual que é? A presença cristã, né? Ela é representativa desde o início. Então, já chegam aqui as primeiras famílias católicas, mais católicas, protestantes. Ou mais evangélicas? Londrina está entre as 9 cidades mais evangélicas do Brasil, segundo os dados do censo 2010. Então, a presença protestante aqui é muito antiga, desde o início, em 1932, já se formam os primeiros espaços de prática, né, do culto evangélico protestante. E o catolicismo, claro, né, também muito, muito hegemônico. Mas vieram as religiões orientais, os cultos afro-brasileiros. Culto afro-brasileiros, que estão muito presentes também. Muito presentes. E a gente vem fazendo uma pesquisa histórica por um projeto que está fazendo um levantamento dessa religiosidade dos anos 30 e 50. E, inclusive, estudando as religiosidades indígenas também, porque normalmente são esquecidas. Esses povos tinham formas próprias de lidar com a natureza de uma maneira bastante sacralizada. Esses territórios por onde eles andam hoje, a professora Eliane mencionou agora, que incomodam, né, quando circulam, eram territórios sagrados, onde sepultavam seus mortos, onde mantinham uma relação muito próxima com essa natureza. Então, a gente vem buscando, né, dar visibilidade agora a essas manifestações e crenças aqui, que são muito antigas. Porque me disseram que no começo da cidade ela foi dividida assim. Então, vem você para cá, vocês são evangélicos, vem vocês para cá, vocês são católicos, aí eu monto para vocês uma universidade que é só para os católicos, uma universidade que é só para vocês que são os crentes, um hospital evangélico só para vocês que são evangélicos e uma santa casa que é para vocês só que são católicos. Então, a separação da cidade foi um pouquinho comercialmente dividida? Vocês têm essa noção? Porque eu sei também que a divisão pós-guerra dos japoneses em Londrina tem bairros separados com escolas japonesas na cidade, que não é a Vila Casone, tem um outro nome, não é a Vila Iara, não é a Vila Brasil, não é o centro. Em função da sobrevivência da guerra, Londrina foi dividida também em bairros japoneses, que só eles conheciam com o nome para ter as suas fugas, caso necessário. Porque quem é fugido de guerra morre de medo de qualquer outra situação, né? Então Londrina tem essas nuances também, né? Eu percebi em alguns outros professores, quando eu bati um papo, que Londrina realmente teve um pouquinho no começo essa separação entre evangélicos e católicos. Teve, professor, um pouquinho assim, dessa disputa comercial, principalmente na cidade? Há uma certa disputa por espaços, né, por territórios, quando esses grupos chegam. Vamos lembrar que os ingleses, alguns dos que vieram na primeira caravana, também eram
anglicanos, né? Não eram católicos. E deram destaque a uma visão, de certa forma, protestante ligada ao trabalho. Que Max Weber, né, que é um sociólogo importante, que estuda a ética protestante, ele mostra que os países de tradição protestante são muito ligados ao trabalho, a uma vida bastante regrada. Esse perfil idealizado de trabalhador que vem para produzir riquezas foi pensado também, no primeiro momento, por esses ingleses. E as igrejas em Londrina, elas acabaram ganhando terrenos nobres, né, nesse quadrilátero central, tanto é que estão hoje, até hoje ali, as primeiras edificações religiosas, até preservadas. Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Metodista, bem na área central, a matriz, né, católica que ali está. Houve, digamos, uma demarcação territorial, mas também é preciso falar de cooperação. Zaqueu de Mello, por exemplo, que foi um educador protestante, que atuou aqui a partir de 1945, empreendeu esforços, trabalhou junto depois com lideranças católicas para a criação da Santa Casa. Então, a gente tem tensões, conflitos entre as crenças que aqui se estabelecem. Eu acho que daí também é importante mencionar principalmente as crenças de matriz africana, que são as que mais sentem essa discriminação, essa rejeição, tanto é que terão que praticar os seus ritos nas margens, locais mais afastados. Mas Londrina nasce muito marcada pela presença religiosa, e é o que a gente vê hoje, né, no cenário urbano, ainda de forma bastante visível. E o que eu quero descobrir, não descobri ainda. Essa cidade é mais católica ou mais evangélica? O professor enrolou e não contou para mim, mas eu acho que é mais evangélica então, né, professor? É isso? Eu vou falar em seguida sobre isso, né? E vamos descobrir um pouquinho mais a respeito de Londrina no próximo bloco. Não sai daí. Hoje a gente já descobriu, primeiro, que dar aula na penitenciária é bem legal, né? Você está edificando as pessoas. Que os ingleses passaram por aqui também não foi grande coisa, eles não deixaram assim tanta coisa assim, não é verdade? E que os indígenas verdadeiramente são os donos dessa terra. E aí colocaram eles ali no Apucaraninha, perto de Tamarana, numa região que não era para eles sobreviverem, né? Eles estão sobrevivendo a duras penas até hoje, Londrina completando 100 anos, e a gente tem que reconhecer que essa terra é deles também, não é verdade? América, foi América, não por causa do Américo, mas também porque aqui seria uma palavra um pouco mais feminina, um pouco mais elegante, porque todo o resto terminava com a letra A. Isso e muito mais a gente conversa no próximo bloco. So casually keep diving into concrete, so bittersweet. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in fears, it's like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the him and it gets bolder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. They just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Who's gravity? I'm swimming in the quicksand. Up to my knees. Keep losing sleep. I'm magic dream at midnight. So hard to please.
It's just like an ocean. Negativity is getting closer. How to keep the human niggas focused, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. They just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Foi tombado por causa Estamos de volta e aqui nos bastidores a gente continua conversando a respeito dessa Londrina, da sua vegetação nativa, dos bairros antigos. E aí eu quero saber também a respeito dessa Londrina, por que ela é pé vermelho? Por que a gente fala assim, mas eu tenho lá o pé vermelho dessa terra que é vermelha? Por que essa terra é vermelha? Qual é a cara do londrinense, né? A descendência dele. Então, assim, somos de diversas descendências, mas com certeza todos somos pé vermelho. Por quê? Porque aqui nós já tivemos. Essa terra vermelha nossa é de origem vulcânica. Então, toda essa nossa terra vermelha, ela vem de origem vulcânica, há mais ou menos tem o início há 160 milhões de anos, né? Quando a gente tem uma redistribuição do continente, nós tínhamos um único continente, que era a Pangeia, e aí, por causa da pressão interna da Terra, a gente vai tendo um deslocamento desses continentes. E nesse deslocamento abrem-se fissuras imensas. Então, você imagina fissuras enormes e aquela lava escorrendo e saindo do centro da Terra em direção à superfície. Então, essa lava ela vai se solidificando e, com o tempo, ela vai se fragmentando. E quando essa lava vem do centro da Terra, ela vem trazendo esses minerais. E na nossa região, a presença do ferro é muito forte. Então, por causa do ferro presente na nossa terra, nós temos essa coloração avermelhada, que nos mancha tudo, mancha o pé, mancha a roupa, né? Brincar na lama é uma delícia, mas a roupa você pode jogar fora, porque as mães adoram, né, criança quando brinca na terra, porque mancha mesmo por causa do ferro. Então, nós temos uma das terras mais férteis do mundo por causa da presença do ferro. Isso valorizou muito, que volta a nossa história, porque que eles passaram por aqui, os ingleses só passaram por aqui, negociaram tudo isso, na verdade, a Companhia das Terras, e aí, essa terra muito próspera, uma das culturas foi o café, né, que veio para cá, não é verdade? Deixou grandes fazendeiros milionários, eu sei de uma história de Londrina, mas é interessante que chamava a atenção do mundo inteiro. Mas aí é que tá, mas veja, no começo, se você pegar de 30 a 45, 29 a 45, você não tem o café. As próprias propagandas da Qual foi a primeira terra, lavoura daqui? As próprias propagandas da Companhia de Terra falavam, em se plantando tudo dá. E aí, ligando um pouco o que o Wander falou sobre a ética protestante, por exemplo, quando se falava daqui como Eldorado, Nova Canaã, não é Nova Canaã, não é o Eldorado que, por exemplo, os espanhóis imaginavam que era a cidade coberta de ouro, que está na Bíblia, que é a terra onde corre leite e mel. É o Eldorado, a Nova Canaã, construída pelo trabalho, e pelo trabalho na terra. Né? Entendi. Então, agora, de 45 em diante, depois que acaba a Segunda Guerra, aí sim você tem uma valorização dos preços do café, uma valorização internacional. Aí muitas etnias vêm fugir da guerra para o Brasil. Sim, né? Inclusive mas Londrina. aí faz assim, bum. A cidade faz bum. E ela explode.
né? Lota. Então, eu entrevistei o Milton Menezes e ele fala de uma coisa assim, que aqui na Avenida Paraná via passar caminhão trazendo gente, e ele dizia assim, era um caminhão atrás do outro, ele falava, é uma vertigem, a gente não imaginava de onde vinha tanta gente para fazer o quê, né? E também pelo trem, né? Pela estrada de ferro também chegavam milhares de pessoas. Para trabalhar aqui na Explosão cidade. demográfica, né? Porque inicialmente foi projetada a cidade para ter talvez 30 mil habitantes. Que é a Era o- ideia da cidade Jardim, É, que é um projeto inglês de urbanização, de cidades mais saudáveis, né? Para se viver. Mas já na década de 50, a população chega a 70, né? 70 mil, 75 mil. e você tem umas 50 vilas fora do quadrilátero Qual foi a central. primeira nos anos vila de 70, Londrina? nos A anos primeira 70. vila de Londrina. Ó, Vila Nova. A Vila Nova. Vila É, Nova. Então, se eu e- caminhar pela Vila Nova, eu tenho Londrina no seu marco zero, praticamente. É porque, se você pensar ali depois... Vila aquilo- Casone e Vila Nova. É, Casone e São as Vila duas Casone e primeiras. Vila Nova. Na verdade, é uma série de pequenos bairros, mas ficou tudo conhecido como Vila O Nova. Meretrício é ali, Isso, Que onde vai era- funcionar a Vila Matos. Na Mas Vila ela Matos, chamada nos né? anos 40 e 50. que era uma grande atração social, Isso. não é? Dos homens de época, na Sim. verdade. Isso tentaram apagar da história de Londrina numa época, teve alguém que bateu na mesa e falou: não, a história que Londrina tinha uma das maiores zonas do meretrício do Brasil, com voos lotados Sim. de mulheres para tudo quanto é lado, é verdade, não dá para ser apagada a história. O terceiro E o é aeroporto mais de movimentado Muitos do Londrina, negócios Brasil. foram fechados nessas casas. Sim. Os Não, negócios eram olha, fechados quando ali. morreu a Selma, a casa da Selma foi uma das casas mais tradicionais de prostituição. Ela foi a primeira casa com letreiro de neon nos anos 40, no final dos anos Uma 40. novidade, né? Imagina, Só tinha isso nos Estados né? Unidos. E aí a Folha de Londrina fez uma matéria dizendo, olha, e aí tinha lá o depoimento, né? E aí o rapaz dizia assim, eu vou falar uma coisa, a reunião do Rotary durava 5 minutos, depois ia todo mundo pra zona. Porque isso é história da nossa cidade. Exato. Nos anos 40 e Uma 50. história de crescimento vertiginoso, né? Exato. A Companhia Real de Aviação, Sim. que veio para cá, e já terminaram rapidamente o aeroporto, falou, gente, a gente precisa de voos constantemente, porque grandes fazendeiros, grandes industriais, a cidade Sim. começou a crescer demais da conta. E Acho sobre- que ela cresceu não atropelada, né? Mas ela Totalmente atropelado. totalmente É porque a atropelada. gente estava falando aqui da população que explode, né? E Explode. vem grupos que não estavam previstos É. naquele De ideário. todas as etnias. Olha Mais que- de 33 etnias vêm para cá. Londrina tem hoje pelo menos umas 30 etnias bem posicionadas na cidade? Eu acho ainda búlgaros, eslovacos, alemães eu sei que tem, japoneses eu sei que tem, chineses eu sei que tem, portugueses eu sei que tem, e vamos lá, argentinos eu sei que tem. Aí, esses 30, eles estão mais ou menos organizados na cidade ou não? Alguns mais visibilizados. Alguns, Exatamente. né? Outros nem Demarcados. tantos. Outros. Você tem o núcleo italiano, espanhol, Isso. japonês, Esses muito mais grandes- concentrado, né? Alemão, você tem Pelas Esses expressões de religião, né? De Exatamente. cultura, de Russos, costumes. árabe. Árabes tem vários. muito. É grande. Só que quando você vê a porcentagem desses grupos, tem uma matéria do Paraná Norte que sai mais ou menos a quantidade de pessoas que vêm e eles quantificam. Você tem a maior porcentagem de brasileiros. E quem são os brasileiros? Mineiros, paulistas e nordestinos. Nós fomos, então, construídos por mineiros Paulistas e e nordestinos. nordestinos. De vários estados. De vários, vários estados. exato. E aí, nesse sentido, é interessante, voltando aqui à questão do pé vermelho, né? Dos pés vermelhos, que de certa forma é aquilo que nos une, e une essa diversidade. E uma coisa interessante do ponto de vista histórico, a ideia de pé vermelho era uma ideia pejorativa, e nos anos 80 Exato. se atribuía a quem morava aqui no norte do Paraná de uma forma depreciativa. Quando houve a eleição de José Richa para o governo do estado, em 82, digamos, os pés vermelhos chegaram ao governo, chegaram ao poder. A Assembleia Legislativa recebeu um número grande também de deputados eleitos, e aí se usava muito na capital a ideia dos pés vermelhos. Interessante que hoje isso foi incorporado como identidade do município. Como Em identidade nossa. 2016 passou a ser patrimônio imaterial Exato. de Londrina, a ideia do pé vermelho. Nós temos até uma praça hoje, chamada Praça Pé Vermelho, na área mais nobre de Londrina, né, do ponto de vista econômico, que é a Gleba Palhano. Então, aquilo que antes era motivo Pejorativo. pejorativo, hoje é um orgulho. E é legal a gente uma identidade. descobrir dessa identidade nossa. Amigos professores, qual é o prato típico de Londrina?
Já estamos descobrindo coisas assim. Os indígenas chegaram aqui. As etnias indígenas quais são? Guarani, Caigangue, os maiores Caigangue, grupos. que eles são do litoral, não é? Basicamente são do litoral, mas foram arrastados para cá e daqui já arrastaram eles para Tamarana. Vamos lá, não é? Então nós temos mais evangélicos do que católicos. Vamos lá, estamos descobrindo essa cidade, não é? Que os ingleses passaram por aqui, deixaram as suas marquinhas, mas não foi tão generosos assim. Vamos embora. E aí a gente come de tudo, a gente tem mais de 30 etnias na cidade. E o prato típico de Londrina? Eu acho que não tem um prato típico de não tem um Londrina, prato. não Eu tem. sou fã da italiana. Aí Ah, vai perguntar. Você Não, Pelos estudos que vocês fazem. veja, não Não tem, um não tem prato como de- típico de Londrina. Até do Paraná é difícil falar um prato típico. Ah, mas- Fala que é o barreado. Mas lá- o lá em barreado Morretes, lá pra baixo, exato. tá lá. Que é uma comida típica Tropeira. do sul, tropeira. Tropeira. Exato. Não é? Mas aqui não tem. Aí é que é interessante, porque, por exemplo, já se falou dos indígenas anteriores aos ingleses, mas a gente também tem o quê? Os tropeiros do século XIX, você pensar, por exemplo, quando começa a haver uma integração econômica do país, o caminho de Viamão, que vem do Rio Grande do Sul e vai até Sorocaba, passa pelo norte do Paraná. E aqui, por exemplo, aqui é caminho. Inclusive, esse caminho ele é tão importante que Londrina nasce, o polo dinâmico de Londrina é a Rua Duque de Caxias. Então, se você pensar a dinâmica do município primeira, ela é o quê? Norte e sul, ela não é leste-oeste, como ela é hoje. Né? E ali se concentrou porque, inclusive, se você pensar, a ferrovia foi construída no sentido leste-oeste, mas a dinâmica comercial é na Duque de Caxias. E a cidade ela ficou totalmente mapeada assim. A gente consegue, antigamente era para baixo da linha e para cima da Sim. linha. Exato. Né? Uma valorização diferente, né? Sim. Comercialmente. E aí a gente se deixa levar também pela exploração comercial. Lógico que as grandes construtoras têm enormes, gigantescas e bem profissionais construtoras na cidade, que aí eles direcionam para onde eles querem. Aí a cidade, às vezes, cresce exatamente por um boom imobiliário, por um lado onde a grande campanha de marketing das grandes construtoras. E, às vezes, deixa de valorizar um lado da cidade. Por que o lado de baixo ficou menos valorizado que o lado de cima em Londrina? Porque exatamente, se você pensar qual que era a fronteira, que é a Avenida Leste-Oeste hoje, a ferrovia passava ali. Então, para baixo são as vilas que surgiram fora do quadrilátero central. A Vila Casônia, a Vila Nova, onde se concentraram o quê? As pessoas mais pobres que chegaram aqui, foram ocupar os trabalhos mais humildes e morar nos lugares mais pobres e menos urbanizados. É a Porque não tinha periferia. urbanização nenhuma ali. É a periferia que você tem da É a cidade. periferia. E é, Porque é a onde vai cidade se foi cons- pensada no quadrilátero de cima, digamos assim. Então ela foi pensada cidade jardim, né? catedral, Exato. catedral e entorno. Então vem a religiosidade de novo e fala, aqui será o centro da cidade, Igreja Católica, a matriz. Ah, mas Ponto isso é um mais projeto português, né? Aí não separou do projeto português. É, o As projeto cidades português, da né? companhia têm aquela característica do topo de espigão, É. né? Que ela vai fazer, na verdade, de 30 até 60, a companhia que depois se torna a companhia de melhoramentos, né? Ela vai fundar mais ou menos umas 60 cidades. E aí tem meio que uma padrão. ideia, mais um padrão, mais ou menos 100 quilômetros de distância entre essas maiores cidades, vamos pensar Londrina, Maringá, Pucarana. Então ela vai ter esse distanciamento e essa linha férrea cortando, passando por todas elas, que vai fazer o escoamento de mercadorias, mas também transporte de pessoas. Então, a linha mestra do lucro da companhia se dá em torno dessa apropriação dos lucros da ferrovia, porque ela era dona de parte da concessão dessa ferrovia. Então, e as cidades, ela vai dizer, é um esquema imobiliário, Sim. e essas cidades são, quando o professor fala, né, é um padrão português, isso da igreja matriz está no ponto mais alto, mas ela também tem essa coisa do poder político, ela hierarquiza os espaços, Claro. aonde fica, né, a questão administrativa, o coração do comércio. Veja que a igreja é do lado do fórum, Exato. que é a biblioteca. Ah, exatamente. Exato. E quem é que colocou a Praça da Bandeira bem ali no meio? E a Praça da Bandeira, querendo ou não, é a bandeira da Inglaterra?
Tem Esse muita daí- gente que não esse- sabe é. disso, que se você olhar de cima, a Praça da Bandeira é o desenho da bandeira Eu da falo que Inglaterra. são as lendas urbanas, né? A cidade tem vários sinais, Essa é uma assim. lenda? A gente fala que porque não tem como comprovar que o interesse foi mesmo a bandeira inglesa, porque é um modelo de praça das cidades jardins inglesas, é um modelo de praça da Inglaterra. É comum na Europa, de modo geral. E aí você vai tendo essa coisa do olhar do alto e perceber sinais. Você tem o próprio cemitério São Pedro, que não é o mais antigo de Londrina, né? O mais antigo é o do Haimton. Mas ele traz no desenho dos seus canteiros o desenho da Rosa Cruz. Né? O templo da maçonaria está do lado, então tem essa coisa desse simbolismo. Você vê, olhar do alto, você vê sinais. Mas não é verdade. É só a lenda urbana. Mas os sinais estão ali, mas ninguém comprova, né? É, Não existe como a nada loira do comprovado. banheiro. Grandes Pode ser lendas. que sim. Pode ser que sim. Não. Grandes lendas urbanas. Pessoal, nós estamos na metade do nosso programa e a gente não começou nem 20% da quantidade, da qualidade que esses professores têm e nos informar tanta coisa interessante a respeito dessa diversidade chamada Londrina. Uma cidade que é menina ainda, com 88 anos. Nós estamos nos aproximando aos 90 anos dessa cidade. Eu quero muito que tudo isso seja cada vez mais conversado, discutido, para que os livros escolares não sejam refeitos. Não. Sejam acrescentados às histórias verdadeiras das religiosidades, das etnias, dos povos, daqueles que foram não massacrados, mas foram afastados do convívio em função do poder econômico que é natural das grandes cidades, dos grandes centros. Sai daí não, hein? A gente já volta com esses catedátricos de Londrina.
Estamos de volta e vamos continuar com curiosidades a respeito de Londrina. Tem muita coisa e uma delas é lendas urbanas que tem, né? Então, assim, vamos lá. Os ingleses passaram por aqui de novo. Tô adorando essa conversa, porque eu acho os ingleses muito chique. Londrina tem tudo a ver com Londres. Me disseram o seguinte, não sei se é lenda ou não. Chegaram aqui, olharam, aquele ali tinha aquele fog, que é aquela neblina. Nossa, meu Deus, como isso aqui tá parecendo com Londres. Então vamos colocar uma cidade de Londrina por causa daquela poeira, aquele fog. Dos paulistas da companhia em relação aos ingleses. Os mesmo. ingleses. Vamos colocar Londrina porque é filha de Londres. É. Mas isso. Mas é real, mas foi de puxa-saco, né? É, foi mesmo. Foi, né? Tem um livro chamado Londrina, Crônicas da Vida do Zorteia, Alberto Zorteia, que ele conta essa passagem de como surgiu o nome de Londrina. Eu vi um material no IPU, eu fui visitar o Tadeu Felizmino, presidente do IPU, eu vi um material a respeito da avenida, se eu não me engano, Duque de Caxias, ou da Benjamin Constant. Meu Deus, que material lindo, um material que coloca a edificação antiga, mais o que está acontecendo com ela hoje, a história daquela família que morou ali. Londrina resgata ainda muito disso em alguns documentos, só que isso aí tinha que ser um pouco mais, vamos dizer, divulgado. Aquele material está ali dentro do IPU, eu falei... Não, Tadeu, aquilo está na página do Museu Histórico, são duas professoras, uma professora do Departamento de Arquitetura, a Heloísa, eu vou pegar aqui o nome dela já, porque foi uma das mesas que teve no nosso porque a história evento. de Londrina sendo contada por ruas também, É, qual a exato. rua mais importante Aqui, da época que você comentou? Heloísa Ramos Rodrigues, a Rua Duque de Caxias, que é esse material que você viu, que é sobre a Rua Duque de Caxias. A Heloísa Ramos, a Elisa Roberta Zanon e a Daniela Reis de Moraes fazem parte desse projeto. Tem o projeto IPAC, antes da professora Ana Cleide, Ana Maria Chiarotti, que eles também estudaram a Rua Sergipe e a Saúl Elquinde, né? E esse projeto, esse material todo está na página do museu, está disponível, inclusive, né? No caso da Duque de Caxias, foi um projeto financiado pelo Promic, né? E eles têm um material extremamente, realmente o que você disse, ele é fantástico, Lindo. ele é muito lindo e ele é extremamente importante. E ele é didático, porque aparece a fotografia de época do prédio, o desenho de quando ele existia, Exato. se ele não está ali no Eles lugar. levantaram Levantaram. E a isso. família ali que já morou, que Sim. explorou tudo aquilo, que hoje se é comércio, não, a maioria são casas comerciais hoje, Sim. que eram casas residenciais antes. E falando sobre nomes de ruas, hoje a gente tem no campo da história a chamada história pública, que é algo muito interessante para a gente trabalhar com os estudantes, que é observar os nomes de ruas e os significados que estão por trás desses nomes. Londrina, por exemplo, a gente tem homenagem aos bandeirantes, né? Borba Gato, Pais Lemes, que são nomes de bandeirantes que aqui estiveram, que eram caçadores, vamos Tudo dizer na Vila assim. Brasil. Não, A maioria ali na na Vila região Brasil. da Avenida Bandeirantes. Da Avenida Bandeirantes. Avenida Bandeirantes. Que é o Jardim Londrilara ali, que é a Maria Nobre, né, entre a das ruas. JK e a Bandeirantes. Era Isso. esse espaço aí. Então, uma homenagem aos bandeirantes. Mas quando a gente vai estudar história, a gente estava falando disso há pouco. Quem foram os bandeirantes? Vieram para cá no século XVI, XVII, fizeram incursões aqui para apresamento de indígenas, destruíram as habitações. Existiam pelo menos 15 aldeias que foram destruídas na região de Londrina pela presença dos bandeirantes. Há relatos de 12 mil povos originários, povos indígenas, sendo expulsos daqui para outras regiões do sul do Brasil, por conta da presença de bandeirantes. Então, isso não quer dizer que a gente vai ter que trocar o nome das placas, né? Ir lá e mudar o nome, tirar. Mas problematizar isso, dar novos sentidos, novos significados, e mostrar que, quando a gente homenageia esses personagens, há um elemento de violência que está por trás contra esses grupos. Por que não homenagem aos grupos originários, né? Aos povos indígenas? Onde estão os monumentos que homenageiam esses primeiros moradores aqui? Ou os grupos afrodescendentes? Então, a cidade também, com seus nomes de ruas e lugares de memória, ela também esquece intencionalmente o seu passado, ou dá privilégio a um determinado grupo ou uma determinada narrativa. É verdade. Londrina precisa ser não repensada na sua totalidade, mas não deixar não se apagar toda essa história bacana que a gente tem, né, desses conquistadores, dessas famílias, não é? Eu leio muito a respeito de Londrina e tenho ótimos livros a respeito de Londrina. Você tinha comentado que o professor tem
alguns livros para serem lançados também, né, professor? A gente vem pesquisando as primeiras produções sobre Londrina, né? Sobre a história, a historiografia, os livros de memória sobre Londrina. E não dá para a gente não mencionar 2 trabalhos que são inaugurais. Na área, por exemplo, da prostituição, que foi mencionado há pouco aqui. Então, o livro do professor Edson Holtz, Noites Ilícitas, que estuda a prostituição em Londrina, e ele comenta sobre a Vila Matos, que ficava abaixo da linha férrea, esse território considerado aí profano, indevido, Mas não estava verdadeiro previsto. que existiu na cidade de Londrina. Existiu e que foi, né, um local extremamente movimentado, a vida noturna, a vida boêmia de Londrina nos anos 40 e 50, no período, né, do áureo do café. E então ele faz um estudo, entrevista pessoas, aqueles que participaram e vivenciaram. Também o Centro e as Margens, do professor Antônio Benatti, que analisa como Londrina, quer dizer, ao lado daquela Londrina idealizada, como a cidade de jardim, a cidade ordeira, de gente trabalhadora, vieram aqueles que desenvolveram trabalhos aqui que não estavam previstos, que não eram considerados os trabalhos recomendáveis. Pessoas que andavam pelas ruas, oferecendo serviços alternativos na área de saúde, à base de plantas, de crenças. Enfim, aqueles que desempenhavam funções que não faziam parte daquele projeto do trabalho do café. E, claro, acho que mencionar também o trabalho do professor José Miguel, que está aqui, né? Que o Eldorado, que é um marco na historiografia local, justamente para mostrar como que há um imaginário que mobiliza tanta gente para vir para cá, gente do mundo todo que veio em busca do sonho da terra, né, de adquirir um pequeno lote. Vamos observar que a Companhia de Terras ela fez loteamento em pequenos lotes. Isso possibilitava o sonho da compra, porque desde a Lei de Terras no Brasil, de 1850, poucas pessoas tiveram acesso à terra. Os afrodescendentes, quando foram libertados, não tiveram acesso à terra. Mesmo os imigrantes que vieram Tiveram muita sonho, dificuldade. Muita dificuldade para conseguir terra. Então, conseguir terra no Brasil era um desafio. E aí a companhia inglesa cria este sonho, essa possibilidade. Você vem, adquire um lote, consegue pagá-lo dentro de 5 ou 10 anos, primeiro derrubando a mata, vendendo a madeira, depois cultivando o café. E tem uma coisa muito interessante. O George Smith, que é faz parte da primeira caravana, a primeira expedição que finca ali o Marco Zero, ele deixou uma entrevista que está hoje no Museu Histórico de Londrina, em que ele disse que toda a escritura que era emitida para um comprador, nela constava uma cláusula de preservação de 10% da mata nativa. 10% não poderiam ser, né, derrubadas. Só que isso não aconteceu. Quer dizer, o sonho do Eldorado cafeeiro, de fazer riqueza rapidamente, fez com que toda essa natureza fosse derrubada. Agora, essa questão, por exemplo, isso que o Wander está falando em relação à Companhia de Terras do Norte do Paraná, de dividir em pequenas parcelas, isso foi feito por outras companhias também. Porque, na verdade, foi um momento pós-crise de 29, que faliu um monte de gente, um monte de fazendeiro em São Paulo, com a crise do café. O que aconteceu? Os colonos foram liberados dessas fazendas. Né, foram expulsos dessas fazendas. E aí eles tinham o quê? Um pequeno pecúlio. O que esses imobiliaristas pensaram? Vou parcelar a terra para vender para essas pessoas que estão agora sem terra. Baita oportunidade. Que tiveram a possibilidade de acumular alguma coisa. Então tem a Companhia Brataque, por exemplo, ali na região de Açaí, que colonizou dessa forma. E tem outras companhias também que fizeram exatamente esse mesmo modelo. Claro que a Companhia de Terra se destaca por causa da área, né? Que é uma área gigantesca. Ninguém imaginou que Londrina fosse crescer não, esse porte, né? não. Era Jataizinho, né? Era Apucarana. Por isso que quando o café, né, depois da Segunda Guerra, eu falei, a cidade faz boom, ela faz boom, porque foi uma coisa assim inacreditável. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo. Né? Aí vem a geada. Não, mas aí você tem uma coisa, isso eu estudei bem. Em 53 você tem uma geada, que ela é importante, mas ela não é fundamental. A geada fundamental não é a de 75. É a de 55. Lendas urbanas. A geada de 55, ela é mais importante do que a de 75, porque a de 55 queimou o café até a raiz.
E a partir de 55 começa a falar então em quê? Em modernização da cafeicultura, mas começa a falar em diversificação agrícola e a implantação da pecuária. E também uma discussão sobre a industrialização da cidade. Isso a partir de 1955. 55 foi o primeiro baque que Londrina recebeu. Foi Não- mais importante Do que a de 75. do que a de 75. Porque em 75... 20 anos depois, aquele Quando cara que estava se isso recuperando, acontece, ele toma outra cacetada. É, mas você vai ter, por exemplo, no município de Londrina, você já tem o quê? Você já tem o predomínio do trigo, da soja, Da né? agricultura, de... da pecuária. Desculpa, Exato, da pecuária. da pecuária. E também do quê? Aí sim, com o surgimento do boia fria a partir de 1964, né? Década de 60. Com o Estatuto do Trabalhador Rural, você tem as grandes propriedades voltadas para a monocultura de outros produtos que não o café. E que Né? eram rápidos, né? E Porque que aí sim. eu consigo fazer 2 colheitas em 1 ano. Exato. Porque o café, quando ele é cada queimado... 4 anos. É 4 anos para ele Quatro ser anos. produzido, para ele começar a dar de novo. E se você perde uma lavoura, né, de soja, de trigo, você perde ali 6 meses de trabalho. Então, você ainda consegue fazer outra lavoura dentro do mesmo ano. Porque o Brasil, nesse momento, também está enfrentando a concorrência dos cafés africanos e colombianos, que são de qualidade muito superior. Quanto que veio a cacique para cá? Porque a cacique vem, Nos anos 60, final dos anos 60. porque ela vem para dizer o seguinte, ó, agora esse café daqui vai atravessar o mundo. E É. o garoto propaganda, simplesmente o Pelé. Exato. Olha que coisa louca. Né? A gente acaba se Mas esquecendo, né? realmente... Cara, o Pelé era o maior jogador do mundo, uma empresa de Londrina chamada Cacique pega o nosso produto e fala, não, nós vamos começar logo pela Rússia mesmo, vai, vamos atravessar com esse café para o mundo inteiro. Vamos vender. Vendemos para todo mundo, inclusive para os comunistas. Para todo mundo. Agora, interessante que a gente está falando de identidade, né? Somos pé vermelho. Mas acho que a identidade do café vai nos acompanhar também. Vai continuar nos Sim. acompanhando, ainda que esse ciclo Sim. tenha se encerrado. Porque a visibilidade do café está na cidade. Né? Desde o estádio do café, né? O shopping. O Círio Ouro Círio Ouro Verde, Verde. o Shopping Catuaí. Catuaí é uma marca de Exato. café. Então, você fala de Londrina, em qualquer lugar que a gente viaja, Será esteja. então que o nosso fala prato de típico não é o Londrina. café? Pois é, então Oh. você falou. Poderia ser, hein? Ou a base do café. Nós né? já fizemos pela Brasel um festival do café que teve pizza de café, sorvete de Olha aí. café, cerveja de café, É um marco. doce de café. E é o que une toda essa diversidade. Porque Olha mobilizou isso. essa gente, que trabalhou. Aí, quem sabe já tem aí uma pista. Quem sabe, né? Simbólica. Quem sabe? Uma campanha ou pelo menos uma identificação. Mas a gente tem a Semana do Café no Museu, É. que A tem Rota do Café, né? curso, a Rota do Café. Porque Londrina já foi. É. Capital Mundial do Café já teve. Já teve Já. esse Capital título. Mundial de Café, depois já teve esse título, depois virou cidade inteligente, depois cidade digital. É. Aí se esvaziou um pouquinho esse tema e tal. Isso. Tem muita gente que pode dizer, mas isso não é tão importante. A gente tem violência, a gente tem a parte política, a gente tem educação, segurança. Tá bom, mas isso é curiosidade da nossa cidade. É Nosso identidade. problema hoje Então, eu vou te falar é pra da gente história. ter curiosidade. Então, deixa eu te contar uma tona. coisa legal. Quando eu estava fazendo as minhas entrevistas lá pro meu livro Eldorado, teve uma senhora que me falou o seguinte: a minha vizinha, porque depois de 45 vem grandes fazendeiros paulistas para cá. Aí já não é pequena propriedade, são grandes fazendas de café. E um fazendeiro, eu não vou declinar o nome, mas ele se casou com uma prostituta. Ok. E essa senhora que me deu a entrevista, ela era vizinha. E aí, segundo o que ela Vizinha da prostituta ou Do- vizinha dele? dele, Dele. do casal. Do casal. Né? E ela falou. Então era gente rica. Era gente rica. Mansão. Ela falou o Na seguinte, Higienópolis. Então, Tô tentando descobrir a família. ela falou o seguinte: a senhora me disse o seguinte: este ano o Toninho ganhou tanto dinheiro com café que eu vou andar com os saltos dos meus sapatos incrustados de brilhante. Que isso, cara. É. Na E época. Na época. E na crise de 55, o que saía no jornal é assim: não se acende mais cigarros com nota de 1.000 cruzeiros. Rapaz. É.
Porque era assim, era muito dinheiro. Era nessa cidade. muito dinheiro, muito Na, dinheiro. na Higienópolis ainda se preserva muito desses casarões grandes, não é? Tem, né? Símbolos. Mas ó, uma marca legal disso tudo também é a verticalização da cidade. Sim. Porque aí nesse boom do café, você tem essas marcas da verticalização. Se a gente fala do edifício, do centro comercial, quando você fala do Autolon. do Autolon. O primeiro prédio é o São José? Na frente, ali no calçadão, na frente do Coreto? Me disseram que aquele ali é o primeiro edifício de Londrina. Olha, tem gente que traz o São José, tem gente que traz o edifício Saão. O edifício Saão, que é ali na esquina, né, onde acho que é uma farmácia, Simbólica. naquela esquina, né? Será que naquele edifício, lá no cantinho, na frente do Banco do Brasil, tem ainda aquele elevador que tem a grade? Porque eu ia lá só para ver esse elevador, não sei Da ainda, grade. porque ele fecha primeiro com a grade, ele abre a grade, você entra no elevador e você puxa a grade, o elevador balança inteiro, depois que ele começa a subir. É um dos elevadores mais antigos em Londrina. Se estiver funcionando, vale a pena uma visitação do lado do edifício Saão, onde ele está abandonado, que era um hotel, né? Tem uma farmácia, bem na frente da entrada do Banco do Brasil, no calçadão. Ali. Ele é um elevador antigo, não sei se existe ainda. Eu sou da época de ir lá só para ver esse elevador, de antigamente, que tinha até uma maçaneta para você abrir ele fechado. E ó, Londrina hoje ainda é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil. Ah, é? Uhum. Ah, estamos encerrando nosso programa? É isso ou encerrando só o bloco? Ah, estamos encerrando o nosso bloco. Mais um bloco encerrado e a gente continua aqui com Cristina Matos, Vander de Lara Proença, Eliane Candotti e José Miguel Arias Neto, professores, estudiosos, escritores, gente que gosta dessa cidade e faz questão de evidenciar que Londrina é bem mais do que apenas os livros escolares. A gente já volta.
Estamos de volta e, infelizmente, os assuntos são muito mais do que o tempo que a gente tem. Então, vamos nos reservar a esse momento para despedir de vocês. E aí, o amigo que está nos assistindo, está nos ouvindo, se tiver mais curiosidade, pode ligar diretamente para esses professores aqui. Vamos terminar com a Cristina Matos. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração mesmo. É muito legal a gente ter a geografia não só para os presos, mas para todo mundo, né? E eu fiquei muito feliz. A gente vai voltar a falar sobre a geografia desse município, das nossas terras, das nossas plantações, né? Do nosso tempo. Por que esse pôr do sol de Londrina é vermelho, lindo, maravilhoso? Tudo isso tem uma razão, né? Guarani, que tem, né, também a água homenagem aos índios. Não é? Aquífero Guarani que passa aqui por baixo de nossa cidade, uma das melhores águas do mundo, Sim, não é? É um dos maiores do mundo, né? Do Trópico de Capricórnio também. O Trópico de curiosidade Capricórnio. muito interessante. Você sabia que tem um dia do ano que Londrina não faz sombra? Não é verdade? As Sim. árvores não fazem sombra, os animais, as pessoas, os prédios não fazem sombra. Olha que legal. E está se aproximando esse dia, é agora em dezembro. Olha que legal. No início do verão. No início do Solstício de verão. É o solstício de verão, no dia 21 de dezembro, mais ou menos entre 13 e 14 horas, que o sol está, né, assim, bem a pino. E aí Nada faz sombra. Não faz sombra. A sua sombra é projetada diretamente para baixo. Ah, que legal. Né? Tudo isso é Então, Londrina. tudo isso O caminho de Piabiru. Caminho de Piabiru. O Trópico de Capricórnio, a existência deles é uma teoria de Aristóteles, mas depois a gente conta aí. Num outro programa. Professora, se as pessoas tiverem curiosidade para saber sobre a sua profissão, dar aula lá, prisional, mas como professora de geografia e de conhecimentos gerais da cidade de Londrina, entre em contato com você como? A gente está na Secretaria Municipal de Educação de Londrina, né? Porque eu também faço parte do apoio pedagógico de Londrina. A gente trabalha com esses 45 mil alunos aqui de Londrina, com mais ou menos 5 mil professores. E a gente está na Secretaria da Educação, então pode estar ligando lá no apoio pedagógico de História e Geografia. E o meu celular é o 9154-1500. Podem estar ligando, né, marcando rodas de conversas, que a gente participa, a gente leva um pouquinho desse conhecimento, né, sobre a geografia, sobre o sistema prisional, sobre o apoio pedagógico, sobre o Conhecer Londrina, Eliane. Exatamente. Fala aí do nosso Conhecer Londrina Digital. Então, nós temos um site, né, o Conhecer Londrina Digital. Ele traz esses roteiros, não traz somente esse roteiro que a gente comenta muito do entorno da catedral, mas ele oportuniza conhecer a cidade a partir de diferentes bairros, né? Olhar para a região norte, que história tem ali? A história do Heimtal? Qual é a história que a região leste traz, oeste? E tem percursos, tem roteiros, pontos para serem identificados. Então, eu ali junto com a Cris Matos, nós realizamos o apoio pedagógico de História e Geografia e coordenamos esse projeto que atende as unidades escolares. As crianças têm a oportunidade de fazer trajetos para estudar a cidade, como o professor Wander mencionou, é a história pública. Pública Né? e pura. Exatamente, a geografia. E é muito interessante porque não é algo que a gente leva pronto. Muitos professores ou até pessoas que passam e nos acompanham na rua param para contribuir com as suas versões sobre aquele lugar. Teu telefone. 984-264677. Muito bem. Wander, sua despedida. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, o prazer estar aqui e compartilhando um pouco desse passado, né, que está muito presente por ser uma cidade tão nova. Eu queria, ao terminar, destacar pelo menos duas coisas. A primeira é que Londrina se mostra historicamente uma cidade acolhedora, dessa diversidade, de tanta gente que veio para cá, de tantos pedaços do Brasil e de outros lugares da Europa, da Ásia. Eu acho que essa deve ser uma das marcas, precisa ser valorizada essa marca de Londrina. Claro que nós tivemos momentos de intolerância. Quem quiser saber mais, existem pesquisas, por exemplo, de tensões religiosas. Nós tivemos até queima de Bíblias aqui em 1941, em Cambé. Houve uma tentativa de assentamento de uma comunidade curda islâmica aqui em 1933, 34. Quase 100 mil foram trazidos para cá, mas houve uma rejeição. Então, Londrina resistiu também no primeiro momento. Mas hoje prevaleceu a inclusão. Nós temos grupos diversos aqui. Esse é um primeiro aspecto que eu queria ressaltar, especialmente no momento de tantas tensões, de intolerância que nós estamos vendo aí Brasil afora. Acho que esse é um aspecto importante que Londrina ensina com a sua história. E o segundo aspecto, o lado da solidariedade. Quando a gente vai estudar a história de Londrina, fica muito marcante a solidariedade
entidades que para cá vieram muito cedo para fazer trabalhos sociais, né, sejam católicos, sejam protestantes. No contexto, por exemplo, também africano, a gente tem exemplos, Dr. Clímaco, o chamado médico negro, doutor negro, que atendia de graça, Miguel Carneiro, que criou o Hospital dos Indigentes para atender aqueles que não podiam pagar por consultas médicas. Muitas histórias tem a nossa cidade, né? Não é? Podiam pagar por essa consulta no hospital que havia, até a chegada da Santa Casa. Então, são exemplos de pessoas que lutaram para que Londrina fosse uma cidade. O teu telefone? 984-087965. Muito Mais bem. detalhes. Professor Miguel, sua despedida. Bom, também gostaria de agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com a Eliane, com a Cristina, com o Wander, com você, né? Foi uma manhã gostosa. Eu acho assim, a gente aprende muito ouvindo, né, as pessoas, né? Eu aprendi também bastante algumas coisas aqui. Queria também destacar, né, nesse momento, acho que Londrina tem um rico patrimônio. A gente tem projetos bastante importantes, por exemplo, vários projetos para o MIC trabalhando com memórias de bairros, né? Esse acervo de etnias, esse acervo está todo na Secretaria Municipal de Cultura, não é? O Museu Histórico, que é extremamente importante, tem um acervo bastante significativo sobre a história local, e eu queria também destacar o NDPH, que eu sou diretor atualmente, que é o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, que também tem uma documentação imensa lá. Nós temos toda a coleção, por exemplo, da Folha de Londrina, de texto e imagem, não é? Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas, né, pode entrar em contato comigo pelo e-mail ndph@uel ou pelo meu telefone 99929 Que maravilha. Olha, estou muito feliz, desejar a vocês um Feliz Natal, não é? Nós estamos na véspera de Natal. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela cultura, pelos anos de estudo que vocês têm, por tudo aquilo que vocês estudaram com graduação, pós-graduação, com mestrado, porque vocês trazem à tona, num veículo tão importante quanto a Paiquerê, tanto conhecimento, tanta cultura, tanta história, tanta curiosidade e muita verdade de uma cidade que cresce cada vez mais, e vocês fazem parte desse contexto. Estou muito feliz, muito honrado com a presença de Cristina Matos, Wander de Lara Proença, Eliane Candotti e José Miguel Arias Neto, esses baita professores que hoje não foi aula, foi um bate-papo extremamente agradável a respeito de Londrina. Tenho todos vocês, do fundo do meu coração, um Feliz Natal e um maravilhoso ano de 2023. Para vocês também. Amém? Para você também. Amém. Feliz Amém. Natal. Obrigado. Muito obrigada. Amém, amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu.